acaba com tudo. Mas amém, glória a Deus. Queridos, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para trazer mais uma vez, em mais uma oportunidade, uma mensagem de Deus para toda a igreja, especialmente para o Hero, né? Deus, ele tem sido muito bom e misericordioso com as nossas vidas. E eu acredito que a mensagem de hoje ela vai ser de muito valor para você, para sua caminhada cristã e para futuras coisas que vocês vão viver também. E eu acredito que vocês vão se lembrar de muita coisa também que vocês fizeram. Então, é uma mensagem que ela é mais um ensinamento e mais um estudo para você entender o porquê você está aqui sentado hoje, para você entender onde começou tudo, de onde vem tudo. E é uma mensagem, como eu falei, é um estudo. Então, você pode se assentar, tomar o seu assento. E é uma mensagem que ela surgiu em um dia que eu estava pós-treino, acabou o treino, e eu estava sentado junto com alguns amigos, alguns discípulos, e tinha chegado um gringo para treinar. E esse gringo, ele é um cristão ortodoxo, e ele chegou e ele falou, olha, você é pastor, né? Na época eu não era pastor. Ele falou, você é pastor, né? Eu falei, não, não sou, mas o Senhor disse que um dia eu iria ser. E aí ele me disse assim, tudo bem então, mas deixa eu te falar que eu conheço muito mais do que você. Eu tenho muito mais experiência e eu sei muito mais sobre o cristianismo do que você. E eu perguntei o porquê. Ele disse assim, porque tudo iniciou no meu país, tudo iniciou na minha origem. E eu perguntei de onde ele era, ele falou que era da Armênia. E aquilo, os discípulos e os outros atletas sentados do meu lado, eles começaram a me olhar, esperando a minha resposta. E ele fazendo aquilo, ele tentando me confrontar no meio dos discípulos. E ele me disse que teria muito mais. E aí ele me disse que era da Armênia. Eu falei, ok, tudo bem. Eu falei, mas vem cá, senta aqui, vamos conversar um pouco. Aí ele falou, não, porque eu tenho muito mais. Eu falei, tudo bem, mas em que ano começou o cristianismo no seu país? Ele não soube responder e eu comecei a dizer data por data de tudo que tinha acontecido lá. A um ponto que ele parou, ele falou assim, me desculpa, eu preciso sentar com você e aprender com você. E depois daquilo ali, nós convertemos 17 lutadores, batizamos 5 nas águas e casamos 3 casais dentro da academia. E sem falar, pastor, por que você está me dizendo isso? Porque nós precisamos aprender sobre a Bíblia, mas nós precisamos também aprender sobre o extra-bíblico. O extra-bíblico, ele vem nos ensinar muita coisa da história da igreja, vem nos ensinar muita história de homens que vieram pós-Bíblia para nos acrescentar na fé. Dentro desses homens, nós conhecemos a história de muitos deles. Nós conhecemos a história de Calvino, Armínio, Spurgeon, John Wesley. Enfim, nós vamos conhecer a história de muitos desses homens. E é justamente isso que eu quero te ensinar um pouco hoje. Eu quero te ensinar como a igreja surgiu ou de onde vem a igreja. Por que eu quero te ensinar isso? Para que você também tenha respaldo, para que quando alguém sentar com você e te perguntar data por data das coisas, você saiba explicar ou defender a sua fé. Eu achei a necessidade de estudar sobre isso porque eu convivo com muito muçulmano, eu convivo com muita gente de outras religiões e gente de poder aquisitivo um pouco maior também, um pouco mais elevado. Pessoas de poderes aquisitivos um pouco mais elevado, eles não querem ouvir simplesmente um Jesus te ama, eles não querem ouvir simplesmente Jesus pode mudar a sua história, mas eles querem as coisas comprovadas na palma da mão.
Eles querem fatos científicos, então se é fato científico, a ciência está aí. E Jesus, ele criou a própria ciência, ele criou a data por data. A história mudou depois de Cristo, porque a história vai ser dividida em duas coisas, o antes e o depois de Cristo. Você pode ver que a história vai ser dita, antes de Cristo aconteceu, depois de Cristo também aconteceu. Então, dentro de todas essas coisas, nós conseguimos defender a nossa crença e a nossa fé. Mas tudo dá-se início após a morte de Paulo. Quando Paulo, em Roma, ele é decapitado pelo imperador da época, Nero, em um tempo que Paulo passa depois que ele vem de Cesareia, onde ele escreve as cartas a Filemão, a Eclesiastes, a Filipenses, a Tessalonicenses. Ele escreve aquelas cartas e depois de um pedido dele, quando ele vira para o imperador daquela época, Antônio Félix, que está agora liderando Cesareia Marítima, ele diz assim: olha, o meu erro e a minha quebra de lei não é apenas política, ela é religiosa também. Então, se ela é política e ela é religiosa, me manda ser agora condenado em Roma, porque se é religiosa, eu também sou um cidadão romano. Então me manda para Roma, porque lá eu também vou ser julgado. Em Roma ele passa o tempo de 2 anos preso. Lá ele recebe as visitas, lá ele recebe pessoas para que ele pudesse ensinar. É lá onde ele escreve a segunda carta a Timóteo também, quando ele vai dizer assim: Timóteo, me alegro muito porque a tua fé não é uma fé fingida. A fé que tu aprendeu com teu pai, na verdade a fé que tu aprendeu com a tua mãe e aprendeu com a tua avó não é uma fé fingida. Aquilo que tu carrega, Timóteo, é algo que me alegra. Então eu sei, era já Paulo se despedindo do seu último processo na terra, e ele diz assim: o que me alegra em ver que você não tem fingimento no que você carrega. Então dentro desse tempo, Paulo agora ele é decapitado e acaba a história. E eu lhe pergunto, quem dá sequência à história da igreja? Você já percebeu que acaba em Paulo a história da igreja e nada mais acontece? Biblicamente falando, da história da igreja, nada mais acontece. O que vai acontecer logo depois, lá nos meados dos anos 80, ou na verdade nos meados dos anos 70, o que vai acontecer é quando agora o imperador também da época, ele envia João para a ilha para ser calada aquela voz. Mas no ano 64, enquanto Nero ele começa a dar origem a isso, ele fala: traz a Paulo, vamos matar a Paulo, porque a história da igreja vai acabar em Paulo. Então, se nós matarmos a Paulo, a igreja não cresce mais. Se nós matarmos a Paulo, não vai ter novos crentes, não vai ter mais ninguém se convertendo, não vai ter mais homens se entregando, não vai ter mais mulher se entregando. O porquê ele queria matar a Paulo? Porque Paulo tinha um poder de eloquência, poder de ciência, poder de física e poder de falar da lei como nenhum outro tinha. Ele falou: então a única forma que nós temos de acabar com a história da igreja é matando a Paulo. Ok, matam a Paulo, Lucas. Só que Nero, ele era alguém tão demoníaco, que nesse processo todo que Paulo ele está em Roma, ele recebe visitas e ele continua pregando o evangelho. Pessoas começam a chegar a Roma e começam a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Só que em Roma tinha muitos imigrantes, como nós somos imigrantes aqui nos Estados Unidos também. E desses imigrantes que se achegavam lá, eram muitos imigrantes que conheciam Jesus como Senhor e Salvador. E esses imigrantes, eles colocavam e eles tendiam as suas tendas ao redor das muralhas de Roma. Ao redor das muralhas de Roma, ele dizendo assim: olha, matei a Paulo, mas o povo não morreu. Matei a Paulo e a voz da igreja não morreu. Matei a Paulo e a igreja continua crescendo. O que está acontecendo? Aí Paulo começa a dizer assim: olha, agora a igreja está começando a tomar. Na verdade, Nero vai dizer: agora a igreja está começando a ganhar o coração do povo romano. Então, para a gente acabar com a história da igreja, nós temos que deixar o povo cristão mal falado no meio do povo romano. Aí o que é que ele vai arrumar? A história que ele manda tocar fogo nas muralhas de Roma. Porque quem morava estendido nas muralhas de Roma? Os crentes. Aí ele dizendo assim: se nós tocarmos fogo nas muralhas de Roma, Roma pega fogo. E aí o povo romano vai dizer que a culpa é de quem?
dos crentes, porque os crentes moravam aonde? Nas muralhas de Roma. E é por isso que a história vai dizer que Nero, ele se assenta no seu trono, pega uma vareta de reger e ele rege as chamas das muralhas de Roma. Só que isso do ano de 64 vem passando nos meados dos anos 67, acaba essa história. Só que nos anos 70 dá-se origem a algo que é muito conhecido por todos nós, que ele faz e ele cria agora o Coliseu. O Coliseu romano, quando ele é criado apenas para matar a crente. Não tem um Coliseu onde tem os degladiadores, onde eles jogavam os guerreiros para se degladiar, e aquilo ali foi inaugurado em 6 dias. 6 dias houve festa naquele lugar. E em cada dia eles tinham que matar mais de 1.000 crentes naquele lugar. O Coliseu ele foi inaugurado com mais de 10.000 crentes que foram mortos ali. Já vi os filmes que quando mostram o Coliseu e eles descem nas profundezas do Coliseu, eles mostram agora crânios lá naquele lugar, dizendo aqui era de guerreiros, não, ali era tudo de crente. Existe um livro falando das catatumbas de Roma, porque vai contar a história dos crentes que morreram lá. Então Nero ele tem uma estratégia muito interessante. E a estratégia é o quê? Pega os animais, mata os animais, tira a pele dos animais, veste o crente agora com a pele do animal e solta dentro do Coliseu contra um leão ou um tigre. Mata. Só que uma coisa eu aprendi, sabe o que, Juninho? Que parece que cada gota de sangue daqueles crentes que foram mortos ali se tornou semente para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então a história dá-se início àquilo. O ano vem passando. Só que nos meados agora de 81, Domiciano, ele tem uma estratégia dizendo, olha, matamos a Paulo, mas o grande líder continua vivo. O último apóstolo, aí ele vai dizer, esse daí a gente tentou jogar dentro de um tacho de óleo e não morreu. Nem a pele cheirou queimado. Quem é? João. Faz o que com João? Cala a voz de João e esconde João numa ilha. Só que aí o nosso Deus, ele vira a mesa. E ele se apresenta a João, entregando o Apocalipse a João. O tempo vem passando e a igreja continua crescendo. Só que nos meados agora do século 3, Décio, ele tem uma estratégia, que a estratégia dele é: tentamos matar, tentamos calar a voz, tentamos de todo jeito parar a igreja. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer eles apostatarem da fé. Vamos soltar uma notícia do que eles estão acreditando é tudo mentira. Só que aí ele traz um decreto dizendo assim: quem apostatar da fé vai ter moradia, quem apostatar da fé vai ter uma vaguinha, quem apostatar da fé que é imigrante vai ganhar agora o seu documento de cidadão romano também e vai ter os mesmos direitos. Só que o povo que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, eles batem no peito dizendo assim: eu prefiro morrer do que negar o meu Cristo. Isso vem nos anos e nos meados do século 3. O tempo vem passando. Diocleciano agora ele traz uma história de dizer: olha, ok, eles não apostataram da fé, matamos e tentamos calar a voz de João. Não tem mais jeito. A única forma que nós temos de fazer agora para parar o crescimento da igreja é matar tudo que tiver, ou queimar tudo que tiver de escrita. Pega os pergaminhos, pega os livros, pega tudo, coloca no meio de Roma e toca fogo em tudo. E a igreja continua crescendo. A igreja continua crescendo porque eu acredito que o grande erro do princípio de todas as coisas, ele vem agora aqui no ano 313, quando Constantino, você lembra de Constantino? Já ouviu falar na história de Constantino? Constantino, imperador romano. Constantino, ele tem uma grande batalha agora para enfrentar. E dentro desta batalha já estava com certeza decretada a derrota de Roma. Roma era o maior poder aquisitivo, bélico e político da época. Se já estava derrotado, Constantino ele pega no sono, Juninho. Quando Constantino ele pega no sono, ele tem uma visão e ele olha para os céus.
E quando ele olha nos céus, ele vê um símbolo, ou um nome, ou algumas letras. Historiadores vão dizer que o símbolo, ou o nome, ou o símbolo era o sinal da cruz, ou os nomes ou as letras eram o JC daquela época, ou era em si o nome Jesus Cristo. Você já viu que na bata do padre tem algo parecido com tipo um P assim travado e um sinal invertido assim na bata do padre? Não sei se você já viu isso. Aquilo dali significa Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo. Alguns vão dizer que era aquele símbolo que tinha. Só que aí ele recebe uma visão dizendo assim: olha o que? Eu vi um sinal e a voz me diz que sobre este símbolo venceremos a batalha de hoje. Ele fala: pega todos os escudos, printa nos escudos esse símbolo. Quando printarmos nesse escudo o símbolo, nós vamos para a guerra. E sobre este símbolo nós vamos vencer. Sobre o sinal da cruz nós vamos vencer. Sobre o nome de Jesus Cristo nós vamos vencer. Agora Constantino vai para a guerra e volta. E a vitória é declarada para o povo de Roma. Aí ele diz assim: olha, por causa disso e por causa desse símbolo, ninguém mais pode tentar matar a voz da igreja. Ninguém pode mais perseguir o crente. Ninguém pode mais decretar morte ou tocar fogo em crente. Só que deixa eu te falar uma coisa. Isso daí deveria ser algo que pudéssemos nos alegrar. Sim, nos alegrar. Porque os nossos irmãos não morreram mais. Mas deixa eu te falar uma coisa. Que se essa perseguição continuasse, o mundo inteiro hoje seria crente. Por causa da interrupção dessas coisas, hoje o evangelho customizado chegou dentro das casas de muita gente. Se há perseguição, parece que o crente está firme, mas a perseguição passou, ou seja, tem igreja para todo tipo. Se tem igreja que vai te apertar, igreja séria, você não quer mais ir. Eu vou para uma igreja que vai falar o que eu quero ouvir. Por causa dessa perseguição, Lucas, no ano de 313, no ano 368, o tempo passa. Juninho, 368 começa uma outra história. Aí agora o imperador da época vai dizer assim: olha, a partir de hoje, ninguém poderia perseguir, mas a partir de hoje, a religião predominante de Roma é o cristianismo. Não aceitamos nenhuma outra religião. E quem for de religião contrária, nós iremos perseguir. Pastor, você está me ensinando? Porque eu estou ensinando a história da igreja. Porque você está aqui hoje? Foi tudo isso. Para você estar sentado hoje nessa cadeira, para que o evangelho chegasse até você, passou por tudo isso que eu estou te ensinando. Só que nesse ano 368, vai dar-se origem a isso. Só que Roma é o maior poder bélico, o maior poder aquisitivo, o maior poder econômico, o maior poder das artes, o maior poder do mundo em tudo. Só que dentro de tudo isso daí, agora ele vai falar assim: a religião predominante de Roma tem que ser o quê? O cristianismo. Só que Roma não queria perder nada. Roma continuava ganhando territórios, conquistando territórios. Imagina Roma no meio. Aí tem um território em cima, um território embaixo, um território aqui, outro território aqui. Roma vinha e conquistava esse território. Roma já não era mais só o meio, Roma agora era esse meio e esse daqui. Roma agora vinha e conquistava esse território. Roma já não era mais só esse, agora é esse. Depois Roma toma tudo e Roma vai crescendo. Então cada território que Roma conquistava, vinha um povo e uma cultura diferente. Aí imagina comigo, ok, a religião é o cristianismo, mas nós seremos crentes na rua, mas dentro de casa nós iremos continuar adorando os nossos deuses. Por isso que começou a bagunçar tudo. Aí agora a igreja católica apostólica romana, a igreja primitiva está caminhando. Dentro da igreja primitiva caminhando, vem povo de todo jeito. Só que tinha muita gente que não tinha conhecimento, muita gente que não entendia a fé que carregava, não tinha nem sequer um pouquinho para defender aquilo que ele acreditava. Então começou a mexer nisso. É por isso que é importante o carisma, é por isso que é importante você estudar um pouco mais para você entender o que é que você acredita.
para que nada venha de lá de fora e tente entrar nos seus ouvidos, descer no seu coração e você achar que o que o outro falou é uma verdade. Só que a história começa, Igreja Católica Apostólica, Igreja Primitiva está daquele jeito. E todo mundo vinha prestar o seu culto. Só que todo mundo que vinha prestar o seu culto trazia uma imagem, porque cada cultura carrega um deus e uma deusa. Cada um trazia sua imagem dentro da bolsa, vai entregar o seu culto. Só que o culto agora era um culto totalmente bagunçado. Aí o cristianismo está naquilo dali. Todo mundo falando uma língua, mas ninguém falava mais a língua de Cristo. Ninguém falava mais a língua de Cristo. Você já ouviu falar na história de Maria, na Santa Maria, na Virgem Maria, que o catolicismo pegou como a maior líder do catolicismo, dá-se origem por causa disso. Juninho, agora toda religião tem um Deus e uma deusa. A religião do cristianismo, quem é o Deus? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Aí agora os crentes vão dizer assim, ué, mas por que todas as culturas têm um Deus e uma deusa e nós só temos um Deus? Vamos pegar a Bíblia. João capítulo número 2, Jesus chega no casamento, o vinho acaba, a mãe chega dizendo assim, Jesus, acabou o vinho. Só que ela vai dar uma notícia, por quê? Porque estava no 4º dia de casamento. Casamento judaico, 7 dias, se acaba antes dos 7 dias o vinho, a comida, o decreto tá confirmado no casamento, que o casamento vai ser um casamento falido. Só que onde Jesus está, ele muda a história. Aí a notícia chega até ele fala, não se preocupa. Transforma a água em vinho. Primeiro milagre de Jesus, transforma. Ela foi comunicar. Aí agora os sem conhecimento vão dizer assim, olha lá, achamos a nossa deusa. Vamos implementar ela agora dentro da igreja primitiva. Dentro da igreja primitiva colocam Maria agora como a deusa dos crentes, do cristianismo. A história de Maria entrando dentro do catolicismo e dentro do cristianismo da igreja primitiva é por causa disso. Culturas que foram abrangidas, culturas que foram conquistadas e a discussão começou a ser gritada lá dentro. Temos um Deus e uma deusa, só que nós agora só carregamos um Deus. E a nossa deusa, cadê? Trazem Maria. E aí dá-se origem àquilo dali. Só que a igreja primitiva começa a bagunçar. Só que o tempo vem passando. Quando o tempo vem passando, existia um homem muito rico, poderoso, chamado Wycliffe. Wycliffe tinha um parceiro, ou na verdade um servo chamado John Huss. Wycliffe era um cara que tinha tanto dinheiro, que ele tinha curiosidade de saber as coisas que eram faladas dentro da igreja católica. Dentro da igreja católica ele tinha tanta curiosidade que ele falou assim, eu vou usar do meu dinheiro para aprender o que eles falam lá dentro. Mas como é que ele vai usar do dinheiro se ele não pode entrar? Só quem podia entrar era monge. Só quem podia entrar os padres da época. Não podia entrar outra pessoa. Ele fala, vou contratar um padre. Vou pagar uma propina por fora para ele pegar uma Bíblia escondida e me ensinar sobre a Bíblia. Quando o padre começa a ensinar a Bíblia a Wycliffe, ele reconhece que Jesus Cristo é o caminho, que Jesus Cristo é a verdade e que Jesus Cristo é a vida. Ele chama o seu servo e ele chama o seu companheiro John Huss, que não tem dinheiro para pagar. Ele fala assim, tudo que eu aprendi eu vou te ensinar. E ele começa a ensinar John Huss. E John Huss começa a pregar o evangelho de Jesus Cristo. E a igreja vem crescendo. A igreja vem crescendo, a igreja vem crescendo, a igreja vem crescendo. Agora a igreja católica, que ele estava pregando algo totalmente diferente, vai dizer assim, agora quem nós devemos matar são os próprios crentes. Olha, mas, irmão, já não era nem mais crente. Agora quem mata os crentes agora é os próprios crentes. Agora a história muda. Não são mais os que não acreditam em Jesus. Agora é os que fizeram Jesus de religião. Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo não é uma igreja. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é quem nos liberta. Jesus Cristo é quem nos arranca do lamaçal do pecado e nos dá a transformação de vida. Aí eles vão dizer assim, vamos engessar Jesus em uma religião. Aí ele fala, vamos matar todo mundo. Aí ele pega o Wycliffe, na verdade eles tentam procurar o Wycliffe, só que o Wycliffe tem o quê? Dinheiro. Quem vai mexer com quem tem dinheiro?
Ninguém vai mexer, a igreja não vai mexer. Então Wycliffe, ele fica o quê? Livre. Só que John Hus, coitado, não tinha onde cair morto. Não tinha um prego para bater. Só que era alguém que estava queimando por aquilo que aprendeu. O evangelho vai crescendo. Pegam John Hus, fazem uma fogueira e tocam fogo em John Hus. Quando tocam fogo nele, ele começa a bradar daquele fogo dizendo assim: olha, hoje vocês estão matando um ganso, mas dentro de 100 anos nascerá um cisne. Com 102 anos nasce quem? Martinho Lutero. E a história do cristianismo protestante inicia nesse processo. Como é que saiu da igreja católica para nos tornarmos protestantes? Por causa de um homem que tinha dinheiro e pagava um padre para aprender a Bíblia, ensinou um servo, o servo morreu, e ele grita dizendo: com 100 anos vai nascer alguém que será um cisne, com 102 anos nasce quem? Martinho Lutero. Martinho Lutero agora está sentado numa mesa de bar, tomando o seu chopp. Aí agora ele vai daquele jeito, meio balançando para um lado e para o outro, chega na sua casa no meio da fazenda. Quando ele chega na sua casa no meio da fazenda, vem uma tempestade como essa daqui, que vocês são acostumados a viver, mas não tem a estrutura que a casa de vocês tem. E aí agora a casa começa a balançar e Martinho Lutero dá um grito lá de dentro dizendo assim: Senhor! Se tu és Senhor mesmo e me livrar dessa tempestade, eu prometo ao Senhor que vou para o convento. Eu prometo ao Senhor que entrego a minha vida ao Senhor até a consumação da minha vida. E a tempestade cessa, ele sai dali, vai para a igreja e se torna um padre, se torna um monge e vai viver dentro do convento. Só que ele era alguém que nasceu com uma palavra profética que foi liberada há 100 anos atrás, dizendo que seria alguém que seria transformado. Ou seja, a igreja crescia, mas a igreja crescia com medo da própria igreja. Olha que... Vou continuar, posso continuar? Vocês estão me acompanhando? Dá para continuar, dá para acompanhar? Dá, né? Então agora ele fala assim, na palavra profética. Agora ele está lá dentro do convento. Se ele está dentro do convento, ele tem acesso à Bíblia. Começa a estudar aquilo que eles estão sempre tentando esconder. Porque se você conhece a Bíblia, você é liberto. Se você lê, você se liberta. Por quê? Porque conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Então o princípio é, leia até onde nós queremos que vocês saibam. Ponto. Depois disso daqui, vocês não podem mais ler nada. Só que Martinho Lutero está lá dentro estudando. Depois que ele sai, a igreja católica está ganhando dinheiro como? Vendendo o perdão. Juninho, você quer ser perdoado? Me paga $1.000 aí que eu vou te perdoar. Pastor, você quer ser perdoado? Me paga mais $100 aí que eu vou te perdoar. O perdão agora era vendido. A igreja católica começou a enriquecer na venda do perdão. Olha, que doideira. Só que Martinho Lutero sai caminhando agora da Alemanha para a Itália, caminhando da Alemanha para a Itália. E quando ele chega lá, ele vê aquilo. Dizendo assim, deixa eu jogar uma moeda na fonte, que se eu jogar a moeda na fonte, eu vou ser perdoado de um dos pecados que eu carrego. Ele vê aquilo dali, ele fica abismado. E agora ele volta para a Alemanha. Quando ele volta para a Alemanha, o processo continua crescendo. Ele conhece um homem. E que homem é esse? Gutenberg. Gutenberg foi o cara que criou a gráfica. O cara que deu origem à gráfica. De printar as coisas. De fazer xerox de tudo. Aí ele diz assim... Tu é meu parceiro, deixa eu te ensinar uma coisa. Ensinou sobre Jesus a ele. Ele falou assim, agora a partir de hoje, você tem uma ordem. Qual é a ordem? Agora printa tudo aquilo que eu vou te ensinar. E agora ele escreve as teses de Martinho Lutero, com as 5 mais fortes e cola lá na frente da igreja. O povo começa a entender. Quando a igreja católica chega na Alemanha agora para ganhar dinheiro na venda do perdão, não começa a ganhar e a igreja começa a falir, a igreja católica começa a falir na Alemanha. Por quê? Porque o povo conheceu a verdade e entendeu que perdão não era comprado, mas o perdão estava tinha sido derramado no sangue do Calvário.
Martinho Lutero também aliás, política, ele sabia que isso era errado, ele entendia que tomar das pessoas não era certo. Quando as teorias dele começaram a sair, chegou na igreja, falou assim, esse cara tá se metendo no nosso negócio. Então, naquela época, na igreja, era acusado de bruxaria, de heresia e era queimado. Muito perdido pro lado da política. Justamente. E o que é que acontece? A política cresceu e ficou tão forte que Martinho Lutero agora era quem estava brigando com quem? Com a igreja. Porque a igreja carregava o quê? O poder econômico, o poder de todas as coisas e o poder político. Estava tudo dominado dentro da igreja. Então quem pega Martinho Lutero? O príncipe da época. Pega Martinho Lutero e esconde Martinho Lutero dentro da sua fazenda dizendo, agora eu quero ver quem é homem para entrar aqui dentro da minha fazenda e pegar Martinho Lutero e matar Martinho Lutero. Por quê? Aí ele falou assim, olha, nós perdemos o poder político, econômico e perdemos o poder de todas as coisas de influência. Que está com a igreja. Então quem é o homem que tem poder para combater contra a igreja? Martinho Lutero. Vamos dar tudo que ele necessita e precisa. A burguesia se juntou para ajudar Martinho Lutero. Você percebeu que ele começou assim, vamos começar a tomar agora a arte. Os quadros eram pintados com tudo que era referente à igreja. Aí depois agora já não é mais pintado as coisas referentes à igreja. Começa a entrar agora outros deuses. Começa a colocar agora outras imagens. O poder econômico que na burguesia começa a mexer. Começam a tomar de volta o poder econômico que estava com a igreja. A igreja que tinha totalmente poder político em todas as coisas, começa a perder a sua força por causa de um homem que entendeu sobre a verdade. Só que aí o tempo vem crescendo, o tempo vem passando, e aí depois vem a história de Calvino, Armínio, enfim. Isso, irmão, isso não vai te levar para o céu não, mas isso vai te dar uma base muito grande para você entender o que Cristo ele quer te ensinar hoje. E você vai entender o porquê eu estou pregando tudo isso. E aí depois vem passando, só que depois de um tempo bem na frente, nos Estados Unidos da América, na Califórnia, vai conhecer e vai aparecer uma rua chamada Rua Azusa. Nessa Rua Azusa que você conhece a história, que nós residimos aqui hoje. Você conhece a história que o Espírito Santo desceu naquele lugar depois de séculos e depois de muitos e muitos anos que se passaram. E o Espírito desce naquele lugar e pessoas começam a falar novas línguas, algo que tinha sido travado com 120 homens lá atrás com Pedro. A história de Atos que vem se repetir agora na Rua Azusa nos Estados Unidos. Só que aquilo ali começa a esfriar de novo. Alguns homens são enviados, só que começam a ser interrompidos. Só que 2 homens chamados Daniel Berg e Gunnar Wingre, 2 escoceses que agora imigrantes nos Estados Unidos também, como eu e como você, eles chegam dentro de uma biblioteca, pegam um mapa, abrem um mapa, e naquele mapa está escrito Belém do Pará. Brasil, Belém do Pará. E eles recebem uma notícia dizendo, vai para Belém do Pará. O Espírito Santo dizendo, vai para Belém do Pará, porque o que começou aqui eu quero terminar lá. E eles pegam um navio, descem em Belém do Pará. Daniel Berg com o navio, quando eles descem no Belém do Pará, eles chegam numa igreja batista. E eles abrem para pregar agora Atos capítulo de número 2, que vai dizer que o Espírito Santo de Deus desceu e novas línguas repartidas como de anjos começou a soar dentro da igreja. Aí agora o coronel, que era o pastor da igreja, dizendo, olha que heresia, olha que mentira, isso acabou lá em Atos, isso não pode acontecer. Só que aí tudo bem, eles são expulsos da igreja batista agora. Só que aí de repente uma mulher chamada Emília, ela vai dizer, que a história dela vai dizer que ela ouve aquela palavra, ela volta para casa. Quando ela chega em casa de meia-noite a 3 horas da manhã, ela começa a resmungar dizendo, Senhor, se o Senhor realmente fez aquilo no meio daquele povo, e se o Senhor ainda batiza, faz comigo de novo, Senhor, faz comigo de novo. Dá 3 horas da manhã, aquela mulher é batizada com o Espírito Santo de Deus, e ela passa 3 horas falando em língua, se arrepiando, saltando, pulando como uma maluca, como vão dizer por aí, e ela recebe o Espírito Santo de Deus, a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo de Deus no Brasil é uma mulher, ou melhor, a diaconisa Emília. E aí dá-se origem ao pentecostalismo. Ao pentecostalismo que dá-se origem através desta mulher. As igrejas são implementadas. E eles dão origem à Assembleia de Deus, Missão Belém do Pará.
No Belém do Pará eles começam nesse processo. Chegam em Minas Gerais e implementam a Igreja Assembleia de Deus Missão Belém do Pará. Vêm para o Rio de Janeiro, eles se colocam, implementam também, plantam a Assembleia de Deus Missão Belém do Pará. E aí eles entregam a sua caminhada. E se você me perguntar, pastor, por que você me contou tudo isso? Deixa eu te falar uma coisa. Essa nação onde nós estamos vivendo hoje como imigrantes, recebeu depois de séculos e séculos o Espírito Santo para fazer aquilo que tinha feito lá em Atos. Nós estamos em uma nação que foi escolhida por Deus para que se revelasse isso mais uma vez. Só que aqueles que estavam lá acabaram sendo interrompidos, eu não sei pelo quê. Mas existiu 2 homens que Deus deu uma visão, e essa visão mostrava o Brasil. E eles vão para o Brasil, só que quando chega no Brasil, o pentecostalismo começa a crescer, as pessoas começam a ser batizadas, e o fogo começa a tomar aquele lugar e se torna o maior celeiro de missionários desse mundo. Deixa eu te falar algo, você não está aqui nessa terra porque você veio apenas para usufruir dos frutos dessa terra. Você não está nessa terra porque você veio apenas para mudar a sua história, mudar a história da sua casa, da sua família. Você veio para esta terra para devolver aquilo que esta terra recebeu, mas não entendeu, foi entregue na nossa nação, no nosso país, e o Senhor nos entregou, nos levantou dizendo assim: vou colocar vocês de volta lá, para que vocês possam, através de vocês, fluir a igreja agora. A igreja não era responsabilidade apenas de Paulo, de John Wesley. Não era responsabilidade apenas de Spurgeon, de Martinho. Não, a igreja é responsabilidade minha e sua agora. A igreja é responsabilidade minha e sua agora. A igreja começa dentro da nossa casa, porque quando uma mulher se converte, 23% da nossa casa se converte. Mas quando o homem se converte, toma um posicionamento, 99,9% da nossa casa também se converte. Você pode ficar de pé? Para eu finalizar agora. Por que eu estou te ensinando isso? Isso, na verdade, é muito mais extenso do que o resumo que eu trouxe. Muito mais extenso. E é justamente isso que eu estou te ensinando hoje. Por quê? Porque você tem que entender que você está habitando em um lugar não para apenas usufruir do que esta terra tem para entregar. Mas o Senhor te escolheu para devolver aquilo que Ele um dia escolheu. Para derramar o que Ele escolheu depois de séculos. Para fazer de novo. Deixa eu te perguntar qual é o seu posicionamento para que você possa ser alguém que possa devolver isso para a terra novamente. Deixa eu te perguntar se a sua preocupação está nos documentos, se a sua preocupação está em cada vez mais arrancar os frutos da terra e cada vez mais usufruir dos frutos dessa terra, ou se a sua preocupação está em cada vez mais em devolver o Espírito Santo de Deus para esta terra. Deixa eu te perguntar, qual é o seu objetivo desta terra? É enriquecer? O objetivo desta terra é querer estar melhor do que os outros? O objetivo seu nesta terra é devolver aquilo que o Senhor te escolheu para fazer. É por isso que você é um hero de verdade. É por isso que você é um herói da fé de verdade. O Senhor está levantando heróis da fé aqui também. Não era apenas para aqueles homens, é para mim e é para você. Você tem feito o seu papel onde você está. Conhecimento, meu irmão, não leva ninguém para o céu, não. Dinheiro na conta não leva ninguém para o céu, não. O seu dinheiro não vai te deixar famoso no céu. O que você faz nesta terra, se não é sobre o reino dos céus, não vai te deixar famoso nessa terra. Ou no céu não. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que nem no inferno é conhecida, imagina no céu. Tem gente que nem no inferno é conhecida, imagina no céu. Já fez essa história? Não. Os demônios estão lá.
O Deus de Paulo eu sei quem é. Mas quem são vocês? Os demônios falando. Paulo eu conheço, Apolo eu conheço, mas vocês, quem são vocês? Aí Deus está dizendo assim: eu te escolhi, homem. Toma um posicionamento hoje. Isso não é história de carochinha não, não é história de gibi não. Não é história que ninguém está querendo colocar a goela abaixo para que você venha comer, beber, ingerir, para que você vire. Não, Deus te escolheu. Tem gente que está nessa terra que ainda não chegou naquilo que Deus prometeu para viver nesta terra, porque ainda não se posicionou da forma que tem que se posicionar. Está de pé ainda por misericórdia. Aí Deus está dizendo: te chamei, e aí, o que é que você vai fazer? Vai ficar continuando contando desculpa, dizendo das coisas que você acha que é o correto? O grande problema é que a gente acha que sabe demais. O grande problema é que a gente acha que tem experiência demais. Tem um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária, fala sobre dinheiro. E nesse livro, uma parte sobre instrução sobre dinheiro, eu dou algumas instruções para atletas que ganharam dinheiro e por muitas das vezes voltam para o ponto inicial, não sabem no que mexer. E eu falei: eu preciso aprender sobre finanças, porque meu pai faliu lá atrás. Eu não posso repetir a mesma história. Tem gente que está do meu lado que precisa aprender sobre finanças. Eu comecei a estudar sobre isso. E o livro Os Segredos da Mente Milionária vai dizer assim: a mente rica nunca sabe de nada. A mente pobre sempre acha que sabe de tudo. E eu peguei aquilo dali e eu comecei a trazer para o Evangelho. A mente rica em Cristo nunca vai saber de nada, porque sempre vai dizer que diminua eu para que o Senhor cresça. E a mente pobre em Cristo sempre vai dizer: eu já tenho experiência demais. Quem é esse menino que está ali em cima querendo me ensinar alguma coisa? Quem é o pastor que quer me ensinar o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer da minha vida? Deixa eu te falar, querido. O Senhor está te chamando de fato para ter uma mente rica em Cristo, para que você entenda que realmente é Ele que tem que crescer e você diminuir todos os dias. O Senhor tem muito mais para fazer. Isso não é só mais um culto, não mais uma reunião de Hero, mas é você entender que tudo iniciou com sangue, tudo iniciou com perseguição, tudo iniciou com fogueira, tudo iniciou com aquilo lá atrás. E hoje ninguém mais nos prende, hoje ninguém mais nos persegue. Sabe qual é a perseguição nossa hoje? Nós mesmos com nós mesmos, dizendo: eu não vou, tem gente demais para fazer. Cristo está dizendo: eu entreguei algo para você que só tu pode fazer, e tu não quer fazer por quê? Amém? Que Deus Ele te abençoe. Você possa sair daqui refletindo sobre esta mensagem. Você sai daqui de fato como um hero, como um herói da fé. Até aqui tudo que você passou serviu para crescimento do Evangelho de Jesus Cristo. E que continue crescendo. Larga as mazelas da vida. Larga as mazelas da vida. E toma um posicionamento diferente em Cristo. Eu não quero estender e nem quero fazer oração, mas é que é papo de homem. Se você quer tomar uma decisão diferente com Cristo hoje, você entende que precisa se posicionar novamente em Cristo hoje. Se você está aqui ouvindo essa mensagem, se você quer fazer isso, levanta uma das suas mãos para que eu possa orar por você. Tem alguém que quer tomar um posicionamento em Cristo hoje? Tem alguém que reconhece que quer ter uma mente rica em Cristo hoje, que não sabe de nada, mas que Ele cresça e você diminua todos os dias? Tem alguém? Então, se não tem alguém, tem lá atrás. Vem aqui na frente então, querido. Glória a Deus. Estamos unidos, a casa está preparada. O segredo da mente rica em Cristo é justamente nisso.
Você pode estar em todos os cultos e não perder nenhum culto. Pode estar em todos os GC e não perder um GC. Mas você está presente no físico. E a sua alma está bem distante dele. Você fala, mas eu oferto na igreja. Eu sou telespectador de culto. Eu tenho intimidade na igreja. Aí Deus está querendo te dizer, eu sei. Intimidade você tem com a noiva, mas o noivo está bem distante. O Senhor não está convidando ninguém para ter intimidade com a noiva. Ele está convidando para ter intimidade com o noivo. E o noivo é Ele. Você vem nos cultos e volta e sai do mesmo jeito. Vem nos cultos e nada muda, nada transforma. Aí Cristo está dizendo, deixa eu me apresentar como noivo. Deixa eu me apresentar como noivo. Tem mais alguém? Ninguém? Tem mais alguém? Dá mais uma oportunidade. Tem mais alguém? Que Cristo Ele te abençoe e te conceda uma nova oportunidade. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que aquilo que Deus derramou sobre a minha vida quando eu tinha apenas 14 anos de idade. Eu não sei quantos anos você tem. 14 anos? 14 anos de idade, eu tomei um posicionamento com Cristo. 14 anos de idade começou uma vida nova, uma transformação. Vivi altos e baixos com o Senhor, mas o Senhor disse que me entregaria os 4 cantos desse mundo para pregar o Evangelho. As quedas virão para crescimento e aprendizado, mas aquilo que Deus Ele derramou sobre a minha vida, eu reparto sobre a sua vida hoje. O dom da ciência, da palavra, do conhecimento, eu reparto com a sua vida hoje. Aquilo que Deus Ele depositou sobre mim, eu reparto sobre você hoje. Que você flua, que você cresça, que você possa alcançar lugares que seus pais não alcançaram e nunca irão alcançar. Mas que você saia daqui hoje entregue, que você saia daqui hoje reconhecendo o que Deus Ele está derramando sobre a sua vida, no poder do nome do Senhor Jesus. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Nós vamos festejar também. Fica aqui, nós vamos festejar. Vamos lá. Bora, vem comigo. 1, 2, 3. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que tenho agora, eu tenho você. Oh papai, só tenho você. Saudável perceber. Aleluia, glória a Deus. Vocês recebem essa palavra? Que palavra abençoada, né? Agora você entende por que vocês estão aqui. Obrigado, pastor Jafel, por você derramar tanto em nossas vidas aquilo que Deus te entregou. E eu quero encorajar vocês, irmãos. Se posicione mesmo. Entra para dentro do Evangelho. Tem muita coisa para a gente aprender. Tem muitas pessoas sendo enganadas pelo inferno. E nós podemos ser a luz que essas pessoas precisam. Amém? Não vão embora. Ali fora agora vamos ter um momento de comunhão.
comam à vontade. Deus abençoe a vida de vocês. E lembrando que domingo teremos nossos 3 cultos: 9h30 da manhã, 11h30 e 7 horas. Traga sua família, chame mais um. Pregue o que você aprendeu hoje para alguém essa semana. Deus ainda vai te dar a oportunidade de levar esse evangelho para alguém. E traga ele domingo, que eu sei que ele vai sair daqui também transformado, amém? Deus abençoe e tenha uma semana abençoada.